Muito boa tarde ou boa noite, ministros, companheiros na era da pedra angular e dispensação do reino neste entrelace dispensacional no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Este tempo no qual vivemos é o mais importante de todos os tempos e é um tempo paralelo ao tempo dos dias de Jesus de Nazaré, onde tudo estava se preparando para a grande obra de redenção que ele realizaria na cruz do Calvário. Podem sentar, queiram ter a bondade. As pessoas do Antigo Testamento que conheciam as profecias da vinda do Messias pensavam que a vinda do Messias era uma só e juntavam as profecias da primeira vinda com as profecias da segunda vinda de Cristo. A maior parte dos teólogos daquele tempo assim pensavam, mas a vinda do Senhor tem duas partes. Sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário e sua segunda vinda para realizar a obra de reclamação como leão da tribo de Judá e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, temos que compreender, e eles tinham que compreender, mas não compreenderam, que na vinda do Senhor transcorreria um período de tempo o qual eles não tinham previsto. Eles pensavam, a vinda do Senhor, e tinha que aparecer aí o cumprimento dela, mas não sabiam ou não compreendiam o que estava profetizado, que primeiro tinha que estar no ventre de uma mãe, depois tinha que, depois de uns 9 meses, que é o normal, de estar aí, nascer em Belém da Judéia. Todas essas profecias estavam ali. Eles sabiam que o Messias tinha que nascer em Belém da Judéia, mas eles não compreendiam certas coisas, como o ano e a semana na qual ele tinha que nascer. Eles sabiam que o Messias estaria na terra na semana número 70, mas eles não compreendiam que nessa semana é que ele teria seu ministério, mas para ter seu ministério já tinha que estar grande, tinha que estar na era correspondente para começar seu ministério. Eles não sabiam, não compreendiam que tinha que nascer na semana número 70, no ano mais ou menos número 5 da semana número 70. E eles não compreendiam que tinha que ter uma infância, uma juventude, depois chegar à idade de adulto e depois disso ele começar seu ministério. E eles, por quanto estavam esperando um rei, não estavam esperando um carpinteiro. Isso os tomou de surpresa, que o Messias fosse um carpinteiro, e eles diziam, não é este o filho de José, o carpinteiro, e de Maria? E também dizia, não é este Jesus, o carpinteiro de Nazaré? Agora eles estavam esperando um rei e lhe chegou um carpinteiro. Estavam esperando um rei e um leão, e lhe chegou um cordeiro. Tudo isso estava no programa de Deus, e o diabo não devia perceber que Jesus era o Messias. Ou seja, que Jesus, na forma em que esteve na terra, confundiu o próprio diabo. O próprio diabo estava confundido com relação a Jesus, da mesma forma que os líderes religiosos do seu tempo. Eles não podiam crer que esse era o Messias, mesmo que alguns sacerdotes crescem, mas em segredo, porque senão, se revelassem, o expulsavam da sinagoga e perdiam suas posições de sacerdotes, o qual era uma posição muito importante que todos os que eram sacerdotes cuidavam para que não tirassem do sacerdócio, porque de outra forma tinham que ir trabalhar. E como sacerdotes, pois os mantinham.
Porque assim estava na lei de Deus que os levitas tinham que ser sustentados pelas demais tribos. Agora, a posição de sacerdote era uma posição muito alta. Depois da do sumo sacerdote era a dos demais sacerdotes e a de rei. Vejam, essas eram as posições mais altas. A do sumo sacerdote até era mais alta que a do rei e esteve primeiro que a de rei. Mesmo que Moisés foi rei, foi legislador, foi profeta e foi sacerdote também. Porque ele foi quem ofereceu a Deus o sangue da expiação do bode na primeira ocasião em que se realizou esse sacrifício no templo para a dedicação do templo. Ou seja, que Moisés podia ministrar como sumo sacerdote, mesmo que talvez não vestisse as vestimentas de sumo sacerdote. Arão as tinha, mas Moisés era mais que Arão. Moisés punha na boca de Arão as palavras que Deus dava a Moisés. E era quem governava o povo hebreu, ou Deus através de Moisés. E era quem dava as leis ao povo hebreu. Por isso, era legislador. Um só legislador, através do qual Deus legislava para o povo. Estabelecia as leis para o povo. E, vejam vocês, por isso Moisés é um homem tão grande sob a dispensação da lei, legislador, libertador, rei, sumo sacerdote. Todos esses ministérios estavam em Moisés. E não tinha as vestimentas do sumo sacerdote por uma coisa. Por quê? Porque pediu a Deus um ajudante, então Deus lhe deu um ajudante e disse, esse vai ser o sumo sacerdote. Mas todas essas coisas correspondiam a Moisés. Moisés perdeu esse título de sumo sacerdote e as vestimentas quando pediu um ajudante. Por isso foi que Deus se aborreceu com Moisés. Porque Moisés estava representando Cristo, e Cristo é rei, mas também sumo sacerdote e também juiz. Vem que Moisés também julgava o povo, e o seu sogro lhe aconselhou que pusesse ajudantes para que, nos casos mais simples, os ajudantes, 70 ajudantes, se encarregassem disso. E os casos mais graves, Moisés os atendesse. Assim que vejam, Moisés era também juiz. E também, pois, cantava. Sim, temos os cânticos também de Moisés. Deus disse, ensina este cântico ao povo. Em uma ocasião, por lá por Deuteronômio, para que recorde, ou seja, que é um cântico inesquecível para o povo hebreu, no qual Deus mostrou, nesse cântico, que o povo hebreu se afastaria de Deus e lhes viriam os juízos divinos. Assim que podemos ver que Moisés, como profeta dispensacional, foi um profeta muito grande na dispensação da lei. Foi o maior profeta. Mesmo que João Batista, porquanto preparou o caminho para o Senhor, de Jesus que foi o maior profeta nascido de mulher. Agora, dos profetas, depois de Moisés, se tornou maior que Moisés, mas um profeta dispensacional sempre é maior do que qualquer outro profeta que venha depois dele. É um mistério aí, onde aparentemente há uma contradição entre o que Jesus disse e o que era Moisés. Mas é que dos demais profetas, João Batista era maior que todos os demais, mas maior que um profeta dispensacional não pode haver outro profeta que venha depois dele a um nível que não seja dispensacional. Se é um profeta dispensacional, quem vem mais adiante tem que ser para uma nova dispensação. E então, sim, pode ser maior que o que tinha vindo primeiro ou dos que tinham vindo primeiro.
Por exemplo, temos Jesus que era maior não somente que João Batista. João Batista mesmo disse, quem vem depois de mim, o que ele disse? Maior é maior do que eu e era primeiro antes que eu. Mesmo que venha depois de mim, primeiro que eu. E Jesus disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Era antes de Abraão também, maior que Abraão. E Jesus também disse, eis o maior que Salomão. E também disse, eis o maior que o templo. Veja o grande que era o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque era o mesmo Deus, era o templo humano de Deus. Por isso, o templo humano de Deus é maior que o templo de pedra que possam construir os seres humanos. E Jesus, como o filho de Davi prometido, era maior que Salomão, o filho segundo a carne. Porque o filho segundo a carne reinava sobre o trono de Davi e depois se afastou de Deus em seus anos de velhice, o qual foi muito triste, mas Jesus Cristo, o filho de Davi, não teve anos de velhice. Todo o tempo foi jovem. E nunca se afastou de Deus, esteve sobre o trono de Deus. Assim como Salomão se sentou sobre o trono de Davi, Jesus Cristo se sentou sobre o trono de Deus no céu. Mas Jesus Cristo tem a promessa que o trono de Davi ele o herdará. Assim disse o arcanjo Gabriel à Virgem Maria, o qual se cumprirá muito em breve. E agora, vejam vocês, Jesus Cristo como filho de Davi veio da descendência de Davi segundo a carne, mas ele é o rei Melquisedeque. Portanto, ele é rei nos céus e na terra sobre o trono de Davi. Agora, esse mistério do trono de Deus no céu e do trono de Davi aqui na terra é um mistério muito grande, porque é que ambos os tronos se fundem no reino milenial. Durante o tempo de Davi, durante o tempo de Salomão, estavam fundidos, mas porquanto Salomão se separou de Deus, perderam essa bênção, e o trono de Davi, e esse reino de Davi perdeu essa bênção, e foram divididos em dois reinos. Um reino, o reino de Davi, que era um, se dividiu em dois reinos. O reino de Judá tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte, que é o reino de Israel, chamado Reino de Israel, e também o reino de Efraim, é o reino que ficou com 10 tribos. Por isso, ao reino do norte é chamado o Reino de Israel ou Israel, e ao do sul é chamado de Judá. O reino do norte caiu nas mãos de Efraim e, consequentemente, caiu nas mãos de José. Mas Deus diz na profecia que essas duas varas, a de José e a de Judá, Deus as juntará e serão uma só vara na mão de Deus. Isso nos fala da unificação do reino do norte e do reino do sul para o reino milenial, onde já não serão dois reinos, mas um só reino. Ou seja, que será restaurado o reino de Davi, o qual foi rompido por causa que Salomão se afastou de Deus, e não foi rompido nos dias de Salomão por amor a Davi, mas que foi rompido nos dias do filho de Salomão. E agora, esse reino será unificado em um só reino. Portanto, a vara de José e a vara de Judá, esses dois reinos serão um só reino. Aí também há um mistério, porque José é quem tem a bênção da primogenitura, a qual foi falada por Jacó sobre Efraim. E agora, Efraim e Manassés então vão ser unificados. Aí estão representados também Israel em Manassés e a igreja do Senhor Jesus Cristo em Efraim. Também vejam vocês, por meio desse reino de Davi,
que vem da tribo de Judá, o qual será restaurado por Cristo para o reino milenial. Vejam, vocês, se converterá novamente em um só reino. E agora, Cristo é o restaurador das nossas almas e é o restaurador do povo hebreu como nação e é o restaurador do reino de Davi. Ele é também o restaurador do planeta Terra e de toda a raça humana para o reino milenial. E agora, nesse programa de restauração de Cristo, o qual ele realizará em sua obra de reclamação para restaurar Israel e para restaurar o reino de Davi, tudo isso está dentro do programa de reclamação, onde Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, realizará essa reclamação e essa restauração, porque ele reclama todos os seus filhos e os restaura a vida eterna e o corpo eterno, os mortos em Cristo ressuscitando-os em corpos eternos e nós que vivemos, nos transformando e nos dando o corpo eterno. E a Israel restaurará colocando o Espírito de Deus dentro do povo hebreu e ocupando o trono de Davi. Um corpo não é restaurado, um corpo morto não é restaurado à vida se não entrar novamente o Espírito na pessoa. E agora o Espírito de Deus entrará no povo hebreu, por quê? Porque o Espírito de Deus se afastou de Israel e esteve entre os gentios, chamando o povo para o seu nome e assim formando ou criando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando terminar esse trabalho, regressará a Israel e então esses ossos secos que são cobertos que são colocados juntos e se convertem em um esqueleto e cresce ou se coloca sobre eles tendões e músculos e carne e pele, o qual é o povo hebreu que está em sua própria terra com sua própria bandeira e sua própria moeda e sua própria língua. Encontramos que ainda falta o Espírito de Deus. E como vai estar o Espírito de Deus? Pois como esteve em outros tempos, esteve nos profetas que ele enviou de era em era, e esteve no templo sobre o propiciatório quando o templo esteve no meio do povo hebreu. Mas, agora, Deus restaurará um templo ao povo hebreu. E qual é esse templo? Não é um templo de pedras. É um novo templo chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estará no meio do povo hebreu. Isso será o templo de Deus, onde Deus morará em toda a sua plenitude, quando todos os escolhidos forem transformados. Já esse templo estará com toda a plenitude de Deus, cada membro do corpo místico de Cristo com toda a plenitude de Deus, com espírito teofânico eterno e com corpo físico glorificado e eterno. A primeira porção, as primícias do Espírito, o batismo do Espírito Santo, onde recebemos o corpo teofânico. E a segunda porção é o corpo físico imortal, incorruptível. Então, com as duas porções, ressurreição espiritual, onde recebemos o corpo teofânico, e ressurreição física, onde recebemos o corpo físico glorificado. Vejam vocês, a Igreja do Senhor Jesus Cristo como novo templo estará no meio do povo hebreu. Por isso é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará no meio do povo hebreu durante o reino milenial, porque esse é o novo templo de Deus, é um templo que caminha, um templo humano, mas glorificado, porque Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 63 por aí. Vamos ver qual é, ou 62? Vamos buscá-lo. É no capítulo 60. Versículo 7 diz: Todas as ovelhas de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de
Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Agora, vejam vocês. Deus glorificará a casa da sua glória. E a casa da sua glória é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque já não tem um templo literal lá. Na terra de Israel, onde estava o templo, está a mesquita de Omar. Mas Cristo esteve construindo um novo templo para Deus morar em toda a sua plenitude, em seres humanos, e ter esse templo composto por seres humanos, ter a parte da sexta dimensão, a teofânica, que é o corpo teofânico, e ter a parte física mais glorificada, que é o corpo glorificado. E assim estará glorificada a casa de Deus, ou templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo é o templo humano de Deus, agora a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo humano do Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver qual é a casa de Deus para ser colocada no meio do povo hebreu. Por isso são pedras vivas com as quais Cristo fez essa casa, pedras vivas de diferentes nações. Pedras vivas que foram cortadas pela palavra do Evangelho sendo pregado através do mensageiro de cada era. Foram cortadas essas pedras vivas e colocadas na casa de Deus, cada pedra na era que lhe correspondeu viver. E para o final, será cortada a pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu e o rei Nabucodonosor. Será cortada na casa de Deus e colocada na casa de Deus, na parte de cima. A pedra angular, como era, e a pedra angular como mensageiro, e a pedra angular como mensagem. E agora, na pedra angular como era, estão todos escolhidos no último dia, que são chamados e juntados na etapa da era da pedra angular, e assim formam a era da pedra angular. E são pedras vivas cortadas nessa mesma forma de pedra angular. Porque para formar uma pedra angular com muitas pedras tem que ser cortadas nessa mesma forma, em forma de pedra angular, para formar uma pedra angular com muitas pedras angulares, e assim ser uma pedra angular perfeita com muitas pedras angulares. É na única etapa em que pode haver pedras angulares para formar uma pedra angular. Nas outras etapas, não pode ser possível. Agora podemos ver que no programa divino há um templo. Esse é um templo espiritual, sua igreja. Há um reino onde os membros da igreja de Jesus Cristo são reis e sacerdotes. E esse reino se manifesta no espiritual primeiramente, e para a dispensação do reino estará manifestado no físico, fisicamente governando sobre o povo hebreu durante o reino milenial. Porque para a dispensação do reino é que recebemos a parte física, eterna, imortal, incorruptível e glorificada, que é o corpo glorificado, para depois materializar um reino literal, que é o reino de Davi, onde o trono de Davi será ocupado, e Cristo começará a reinar desde esse trono sobre o povo hebreu. E os apóstolos terão 12 tronos cada um, e se sentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Aí estarão também os outros anciãos, que são os patriarcas, em tronos também. Agora, podemos ver como o reino para Israel será estabelecido e governará sobre o povo hebreu. Isso é a teocracia sendo estabelecida sobre o povo hebreu, como era no tempo de Josué e dos juízes,
porque era com juízes que Deus reinava, através deles reinava sobre o povo hebreu. Recordam quando o povo pediu a Samuel um rei? E Samuel ficou muito triste e disse todas as coisas que iam acontecer se tivesse um rei. E Samuel se queixou diante de Deus e disse a Deus que o tinham rejeitado, e Deus disse: não te rejeitaram, mas que rejeitaram a mim para que não reine sobre eles. E como estava reinando sobre Israel? Através de Samuel. Samuel era profeta, era juiz e era rei sobre o povo hebreu, porque ele governava, Deus governava através de Samuel. Isso é a teocracia, e por isso, quando Cristo fala aos seus discípulos, porque eles queriam saber que posição iam ocupar no reino, Cristo diz: vocês se sentarão sobre 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Vem? Serão colocados como juízes para julgarem, porque isso é a teocracia que será restaurada no meio do povo hebreu. E a teocracia estará fundida com o quê? A monarquia. Por meio do reino de Davi, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi e estará fundida a teocracia com a monarquia. Por meio dos apóstolos, Deus realizará uma obra muito gloriosa no meio do povo hebreu. Eles, sentados sobre tronos e se estão sobre tronos, são reis também. E agora, também os outros anciãos que são os outros 12 que estão sentados sobre tronos, que são os patriarcas, também são reis porque tinham coroas. Os 24 anciãos diz que tiraram suas coroas e as colocaram diante de Cristo. Isso está por aqui, vamos ver. Em Apocalipse capítulo 5. Versículos 8 em diante diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aí temos os 24 anciãos se postrando diante do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 4 diz: ao redor do trono também havia 24 tronos, e havia assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Vem? Tem coroas de ouro em suas cabeças. E agora no capítulo 4 mesmo, versículos 9 em diante diz: quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Vem? Sempre que estes seres viventes dão glória e honra e ação de graças ao que está sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos fazem isso, se postram diante de quem está sentado no trono e adoram o que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Agora vejam como no céu estão todas as coisas que Deus materializaria na terra. Os 24 anciãos que estão no céu, diante do trono, são os 12 patriarcas do Antigo Testamento, filhos de Jacó, e os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo.
excluindo Judas e colocando quem foi colocado por Deus no lugar de Judas Iscariotes. Agora podemos ver como se materializou tudo isso que está no céu em seres humanos. Assim também as 7 lâmpadas que estão diante do trono, vejam vocês. Aí mesmo no capítulo 4, depois de ver os 24 anciãos, diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus encontramos em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que estão aqui, diz João às 7 igrejas que estão na Ásia, capítulo 1, versículo 4. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era, daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E agora, vimos que esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus são as 7 lâmpadas de fogo que ardem e iluminam ali diante do trono. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 ao 6, diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E agora os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra é a manifestação do Espírito Santo nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja. Se materializaram essas 7 lâmpadas e 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus quando Cristo enviou os seus 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja. E isto nos mostra que o templo que está no céu está se materializando na terra nos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E também temos personagens do Antigo Testamento como os 12 patriarcas, os quais têm uma parte importante, os quais são 12 dos 24 anciãos que estão diante do trono. Assim que o que Deus está fazendo é materializando o que está no céu, da mesma forma em que Deus fez as coisas no céu, no templo de Deus que está no céu, esteve fazendo o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora os redimidos com o sangue de Cristo, do Novo Testamento e os do Antigo Testamento também, os quais tinham seus pecados cobertos com o sangue dos animaizinhos, mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, encontramos que aqueles que tinham crido na sombra e figura de Cristo e seu sacrifício, crendo nos sacrifícios que eles realizavam, estavam cobertos com o sangue dos animaizinhos que representava o sangue de Cristo. E agora, quando o sangue de Cristo é derramado na cruz do Calvário, o pecado deles é tirado completamente. E depois são ressuscitados quando Cristo ressuscitou. Portanto, para eles também operou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eles eram crentes em Cristo no tipo e figura, na sombra, no que representava Cristo, naqueles animaizinhos e seu sangue derramado. Mas agora, os crentes em Cristo no Novo Testamento são crentes, não no tipo e figura, mas na realidade. E agora, encontramos que ambos são abençoados, os que viveram no tipo e figura e os que correspondeu viver à realidade. A realidade do Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. E agora, assim como o sacrifício era efetuado e aplicado sobre as pessoas no Antigo Testamento, agora o sacrifício de Cristo é aplicado sobre cada pessoa que o recebe como seu Salvador. Vem e é limpo de todo pecado e é justificado e fica como se nunca na vida tivesse pecado. E agora, Deus está construindo um novo templo.
é composto pelos redimidos com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. São pedras vivas. Pedras vivas e são seres que viverão por toda a eternidade. Agora o templo tinha átrio, tinha lugar santo e lugar santíssimo, assim como nós temos átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é nosso corpo, o lugar santo é nosso espírito e o lugar santíssimo é nossa alma. Também encontramos que o templo de Deus tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Os do Antigo Testamento de Adão até Cristo pertencem ao átrio. Por isso, vejam vocês, os sacrifícios estavam no átrio. E o sacrifício de Cristo foi nessa etapa do átrio. Mas depois vem as 7 eras da igreja com a etapa também do tempo dos apóstolos, depois que receberam o Espírito Santo, e toda essa parte corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E depois vem a etapa da Era da Pedra Angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. A segunda vinda de Cristo é para o lugar santíssimo do templo espiritual, assim como quando Moisés dedicou o templo a Deus e quando Salomão também dedicou o templo a Deus, veio a presença de Deus na coluna de fogo e entrou pelo templo e passou ao lugar santíssimo e se colocou sobre o propiciatório, porque o propiciatório é o lugar de repouso de Deus. Ali estava Deus na coluna de fogo habitando. Não houve ali lâmpadas com fogo iluminando no lugar santíssimo. Era um lugar escuro. Escuro quanto a que não tinha luz, mas era o lugar mais claro, porque tinha a presença da coluna de fogo, que podia iluminar 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo durante a noite, e até podia iluminar o mundo inteiro. E agora essa mesma coluna de fogo é a que estará E agora essa mesma coluna de fogo é a que estará na parte alta da Nova Jerusalém, iluminando toda a cidade. E por isso é que não haverá noite na Nova Jerusalém. Por isso não se fecharão as portas de noite, porque não haverá noite. E agora não haverá necessidade nem de lâmpadas, nem de luz elétrica, nem de nenhuma coisa na Nova Jerusalém, porque será todo o tempo iluminada pela presença de Deus na coluna de fogo. E agora podemos ver que todo isso podemos ver que tudo isso Deus o estabeleceu em sua palavra para que assim se cumpra. Vejam, o lugar mais escuro do templo qual era? O lugar santíssimo. No entanto, era o lugar mais iluminado porque tinha a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, via Deus ali na coluna de fogo, no meio dos 2 querubins de ouro, resplandecendo. E agora, vejam o que acontecia ali e o que acontecerá na Nova Jerusalém. Diz, capítulo 4 de Isaías, diz versículo 2 em diante: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Isso é para os que sobreviverão dos juízos da grande tribulação. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela. Sião representa a igreja e Jerusalém representa o povo hebreu.
Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. E assim também, na Nova Jerusalém, será na parte alta da Nova Jerusalém. Ali será onde estará Deus na coluna de fogo resplandecendo, e desde aí se iluminará toda a Nova Jerusalém. Não terão necessidade nem de sol, nem de lua, nem de lâmpada para iluminar na Nova Jerusalém. Portanto, não se terá necessidade de luz elétrica, de energia elétrica, porque Deus suprirá todas as necessidades que ali se terão. E não terão necessidade de um aqueduto, porque da parte alta da Nova Jerusalém descerá um rio de debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, podemos ver que tudo isso já está assinalado na Escritura. E tudo que vai acontecer lá na Nova Jerusalém, primeiro acontece no campo espiritual na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Jerusalém celestial. Agora, podemos ver que estas coisas que acontecerão na igreja do Senhor Jesus Cristo, depois estarão sendo tipo e figura das coisas que estarão sendo materializadas na Nova Jerusalém para a eternidade. Na posição em que cada filho e filha de Deus esteve, no tempo que lhe correspondeu viver, estará também na Nova Jerusalém. Por isso os apóstolos, porquanto pertencem à etapa do fundamento, estarão onde? Na parte das muralhas, lá, sentados cada um em um trono, à porta de cada uma das 12 portas que terá a Nova Jerusalém. 12 portas são 3 portas por cada lado, e como é um quadrado a cidade, a muralha é um quadrado. Portanto, em cada lado da cidade haverá 3 portas com 3 apóstolos sentados em tronos para julgar as tribos de Israel que virão ali. Ou seja, que as tribos de Israel não estarão dentro da cidade, mas fora, e virão até ali para serem julgadas. A Nova Jerusalém é o Capitólio, ou a capital do planeta Terra, onde viverá Cristo com sua igreja do Novo Testamento e sua igreja do Antigo Testamento. E agora, podemos ver que há uma bênção muito grande nessa grande cidade, a qual corresponde aos que têm parte no programa de Deus correspondente a cada era, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Por isso é que Abraão, Isaque e Jacó estarão dentro dessa cidade. E os patriarcas estarão ali também, pois eles são pessoas que estarão sobre 12 tronos também. Por isso, encontramos que as portas tinham escrito, tinham o nome de cada tribo. E no muro estavam escritos os nomes dos apóstolos. Assim,
que estarão ali os 12 anciãos dos patriarcas e os 12 anciãos, os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Vejam como na Nova Jerusalém se materializará tudo isso na eternidade. E essas são coisas que estão onde? No céu. Coisas do céu se materializando na terra. Para estarem materializadas na eternidade, na Nova Jerusalém, tem que primeiro passar pela etapa aqui na terra correspondente na era e dispensação que eles correspondem e se materializar em seres humanos. Por isso é que o templo de Deus onde estará? Na terra, e será a Nova Jerusalém. Estará ali porque ali estará a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o trono de Deus estará onde? O trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, o trono de Deus e o trono de Davi. Onde estará? Na Nova Jerusalém. O trono do Pai e o trono de Jesus estarão na Nova Jerusalém. Assim que estarão fundidos ambos os tronos para o governo sobre o povo hebreu e sobre toda a raça humana. É um mistério como Deus vai fundir o trono de Davi com o trono de Deus, mas é simples. O trono de Deus é o trono do Pai no céu, onde Cristo se sentou com seu corpo glorificado. Cristo com seu corpo glorificado é Deus com seu corpo humano glorificado. É a imagem e semelhança de Deus que é o corpo teofânico e o corpo físico glorificado. Ou seja, que no trono de Deus se sentou o corpo teofânico e corpo físico de Deus. Não tinha se sentado antes no trono de Deus um corpo físico, porque Deus ainda não tinha um corpo físico glorificado. Até que criou no ventre de Maria um corpo físico, o qual nasceu em Belém da Judeia e teve seu ministério aqui na terra. Foi adotado, foi glorificado depois que morreu e ressuscitou. Ressuscitou, glorificado seu corpo físico e então subiu ao céu e se sentou no trono de Deus. A primeira ocasião em que se senta um homem com um corpo físico no trono de Deus, mas foi um corpo que foi glorificado. A primeira ocasião em que Deus se senta com o corpo físico no seu trono. Bem, esse é o mistério. E assim como Deus sentou o seu Filho Jesus Cristo em seu trono, porque em seu Filho Jesus Cristo estava Deus em toda a sua plenitude, a divindade de Deus em carne humana em Jesus Cristo, e agora, estando glorificado o seu corpo, pôde se sentar no trono de Deus, isso é, sentar-se à destra de Deus. E agora, na mesma forma em que Deus fez com Jesus, onde estava Deus manifestado, Cristo prometeu fazer com o vencedor. Não para que se sente no trono de Deus acima no céu, mas para sentá-lo com ele no seu trono, o trono de Davi. Ou seja, que se sentará à destra de Cristo. Esse é o vencedor que se senta à destra de Cristo. Quando nos fala da destra, nos fala do poder de Deus, do poder de Cristo. Por isso, o poder de Deus é manifestado por meio de Jesus Cristo, e agora o poder de Jesus Cristo para o reino milenial estará manifestado por meio de quem se sentará com Cristo em seu trono. Por isso diz: ao que vencer eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá, as governará com vara de ferro, e serão quebrantados como vaso de oleiro, ou esmiuçados como vaso de oleiro. E diz, como eu também recebi do meu Pai. Na mesma forma que Jesus Cristo recebeu do Pai essa autoridade ao se sentar no trono de Deus,
agora receberá sobre todas as nações autoridade. Quem se sentará com Cristo em seu trono? Não disse Cristo na parábola do servo fiel e prudente? Quem é o servo fiel e prudente ao qual pôs o seu senhor sobre sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu senhor vier, o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Portanto, o colocará à sua destra. Será o anjo mensageiro da destra do Senhor Jesus Cristo. Será quem se sentará com Cristo em seu trono. Esse é o anjo administrador que estará com Cristo nesse reino milenial. Esse é o anjo que recebe o livro dos 7 selos que contém os nomes de todos os escolhidos de Deus. E por isso, quando o reverendo William Branham viu em sonho ou visão o tempo em que Cristo julgará e dará os galardões aos seus filhos, viu que com Cristo estava um anjo, o anjo ministrador, que tinha o livro onde estavam escritos os nomes de todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, tinha o livro dos 7 selos. Porque quando Cristo toma o título de propriedade, o abre no céu e o traz à terra, o entrega a um homem para que o coma. Esse é o anjo ministrador do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é quem estará com Cristo e quem revisará os nomes que estão escritos ali com Cristo. Esse é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor porá sobre todos os seus bens, ou seja, será administrador de Cristo. Em um reino, então seria o quê? O vice-rei? E em um governo onde há, vamos ver, em um reino também, onde há um rei, também seria ou em um governo seria o primeiro-ministro desse país, como foi José, foi o primeiro-ministro do reino do faraó. Foi o segundo depois do faraó. E Cristo, que é nosso José, é quem se senta no trono de Deus no céu. Ou seja, que é o administrador das coisas de Deus. E Deus o coloca em seu trono. E no reino de Jesus Cristo, o vencedor que Cristo colocará sobre o seu trono será o segundo em seu reino. Será vice-rei e também será primeiro-ministro desse reino, porque estará encarregado dos negócios de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sobre todos os seus bens o porá. Diz Jesus Cristo, o servo fiel e prudente que estará vivendo no tempo final quando nosso Senhor cumpre sua vinda. Vejam que a promessa também de Apocalipse 2, versículo 26 em diante, 26 ao 28 é ao que? Vamos ver. Para ter aqui o quadro claro. Capítulo 2. Versículo 26 em diante. Ao que vencer e guardar até quando? Até o fim as minhas obras. São Paulo as guardou até que ele partiu. Até a primeira era. Pois lhe correspondeu a primeira era. Mas ao que corresponda guardar as obras de Deus e de Cristo até o fim, esse será o último mensageiro de Cristo para a igreja, para a era da pedra angular. Quem guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Porque esse é o tempo em que Cristo sai do trono de intercessão, toma o título de propriedade, para fazer sua obra de reclamação, traz para a terra e entrega um homem, e ao entregar o título de propriedade, é que lhe está dando autoridade sobre todas as nações. Porque quando uma pessoa
recebe um título de propriedade de certa propriedade, pois recebe autoridade sobre essa propriedade. É o dono, rei dessa propriedade. E o título e o livro dos selos é o título de propriedade dos céus e da terra. É o Salmo 2, versículos Versículos 1 ao 12 diz: Por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: É assim como fizeram para a primeira vinda de Cristo, para o tempo final, a besta, com os 10 reis, consultarão e se levantarão contra do Cordeiro de Jesus Cristo e do seu ungido. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 ao 17 ou 18. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os que estão com ele são eleitos e fiéis, porque esses são os que vêm com ele. Esses são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo que vêm com Cristo. E em Apocalipse 19, versículo também 19, diz que a besta, com os reis da terra, se levantarão contra o Cordeiro. Ou seja, que tratarão de dar um golpe de Estado a Cristo e seu reino, sua igreja. E via a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Contra quem montava o cavalo, Cristo e o Espírito Santo vindo em Espírito Santo no último dia, contra seu exército, que é sua igreja ressuscitada. Para os que partiram e transformados os que estamos vivos. Aí haverá um grande enfrentamento grande. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aí podemos ver que haverá um enfrentamento entre Cristo e o anticristo, e entre o exército de Cristo, que é sua igreja, e o exército do anticristo, que estará encabeçado esse exército do anticristo por 10 reis com seus exércitos. Agora, continuamos lendo aqui. Rompamos, diz. Rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri. De quem se rirá? Da besta e dos 10 reis e de seus exércitos. Aquele que está entronizado no céu se ri. O Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: a ira da grande tribulação. Mas eu pus meu rei sobre Sião, meu santo monte. Sião é sua igreja e estará na parte alta desse templo espiritual que é a era da pedra angular. E no meio do povo hebreu, para o reino milenial estará em Jerusalém, sobre o trono de Davi. E na Nova Jerusalém, depois do reino milenial, na eternidade, estará na parte alta da cidade. Proclamarei o decreto. Ou seja, que se governará por decreto. E agora diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Esta promessa se cumpre em Jesus, o qual se sentou no trono de Deus no céu para governar, reinar. E depois se repetirá, terá um duplo cumprimento, porque
Miren ustedes. Vejam vocês. Así como Dios dijo Assim de como Jesús, Deus disse de Jesus, "Mi hijo eres meu tú, filho és tu, yo te engendrado eu hoy." te gerei hoje, E eu hoje te gerei e Lo o coloca coloca sobre su trono. sobre seu trono. Y ahora, E agora, miren aquí, vejam aqui, en em Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, 21, verso 6 en adelante, versículo dice, 6 y me em dijo, diante "Hecho diz, está, yo soy el alfa y el omega, disse-me mais, el está principio cumprido, eu y el sou o fin. alfa e o ômega, Al o que tuviere princípio sed, e o yo le fim. daré A quem tiver gratuitamente sede, de de la graça lhe fuente darei del da agua fonte de da la água da vida. vida. El que venciere, Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu E eu serei seu Deus. serei seu Deus. E ele E ele será meu filho. será meu filho. Aquí tenemos Aqui temos otro hijo outro filho que va a vencer que vai vencer y va a ser e colocado vai ser colocado como heredero de Cristo. herdeiro de Cristo, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É um co-herdeiro com Cristo, portanto diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. O mesmo que o Pai faz com Jesus, seu Filho Jesus Cristo, o qual tem muitos filhos que são os membros da sua igreja, fará com um dos seus filhos, ou sentará sobre o seu trono e herdará todas as coisas. Continuamos com o Salmo 2, onde diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro. Não diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, y las quebrantará con vara de hierro, como vasija de tu alfarero. os despedaçarás como um vaso de oleiro. Vem La misma profecía. a mesma profecia. Agora, pues, Ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire. Honrem o filho, para que não se ire. E pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. E agora, quando vai se inflamar sua ira no tempo final, onde ele virá como juiz de toda a terra em sua manifestação final para julgar as nações e as pessoas que vivem neste tempo final e serem colocados no forno de fogo da grande tribulação, no dia ardente como um forno, onde todos os soberbos serão estopa, e aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará raiz em ramo, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 1. Assim é como ferirá Deus a terra com a vara da sua boca. Mas antes diz, eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Essa profecia tem três partes. A primeira se cumpriu em João Batista, a segunda no reverendo William Branham e a terceira se cumprirá no anjo do Senhor Jesus Cristo. Terceiro Elias, quarto Elias e quinto Elias. Por isso, o povo hebreu está esperando Elias. Veio em sua primeira, segunda e terceira vinda, e veio também em sua quarta vinda, mas em sua quarta vinda não pôde ir ao povo hebreu. Na quinta vinda de Elias, do ministério de Elias, o povo hebreu o verá e o receberá. E agora, podemos ver que antes que venha o dia ardente como um forno, estará cumprido o de Elias em sua terceira manifestação. Isso foi João Batista, e depois dele não veio o dia ardente como forno, que é a grande tribulação. Na vinda de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham, encontramos
que restaurou a fé apostólica aos filhos de Deus neste tempo final. E depois dessa manifestação do quarto Elias virá a manifestação do quinto Elias. Agora, depois do ministério do quarto Elias, é que vem o dia ardente como um forno. Mas aí, o ministério de Elias se manifesta em sua quarta manifestação e depois em sua quinta manifestação. E agora, isto, Deus o diz em Malaquias capítulo 4, que ele envia Elias antes que venha esse dia ardente. Diz Malaquias capítulo 4, versículo 4 em diante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, ou seja, antes que venha a grande tribulação. No sétimo milênio que vem a grande tribulação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele que converteu o coração dos padres à doutrina dos filhos dos apóstolos foi quem converteu o coração dos pais à doutrina dos filhos dos apóstolos foi João Batista. E quem converte o coração dos filhos à fé dos pais dos apóstolos é o reverendo William Branham. E depois, o quinto Elias converterá o coração de 144 mil hebreus à fé de Jesus Cristo, nosso Salvador, a crerem tanto na segunda vinda de Cristo como na primeira vinda de Cristo. E o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A vinda do Senhor para ferir a terra com maldição é a segunda vinda de Cristo, para trazer o juízo divino e o dia de vingança do nosso Deus. Por isso, para esse tempo na mensagem do último dia, que é a mensagem do sétimo selo, onde se prega o evangelho do reino, se fala também do dia de vingança do nosso Deus, onde Deus derramará seu juízo divino sobre a raça humana, sobre povos, nações e línguas. E agora, podemos ver que há um paralelo ou paralelismo entre o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se sentou no trono de Deus, e um filho do nosso amado Senhor Jesus Cristo por meio do novo nascimento, ao qual Cristo sentará em seu trono. É um paralelismo aí, o qual, ao ser entendido, poderá se compreender o programa de Deus correspondente a este tempo final. Depois dos patriarcas e dos profetas, dos quais João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento, veio Jesus Cristo. E depois do tempo dos apóstolos, que equivale ao tempo dos patriarcas, porque são 12 patriarcas que se sentam em 12 tronos e 12 apóstolos que se sentam em 12 tronos para julgarem as tribos de Israel. Depois vieram os profetas, que corresponde aos 7 anjos mensageiros no Novo Testamento, dos quais o último foi o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. E depois vem Cristo, assim como esteve nos anjos mensageiros manifestado, vem manifestado em seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Assim como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a coluna de fogo que esteve nos patriarcas e nos profetas, depois vem em toda a sua plenitude em Jesus. E agora, Jesus Cristo no Novo Testamento esteve em Espírito Santo nos apóstolos e em seus 7 anjos mensageiros, e no último dia estará em seu anjo mensageiro.
O tempo dos apóstolos é paralelo ao tempo dos patriarcas. O tempo dos 7 anjos mensageiros é paralelo ao tempo dos profetas do Antigo Testamento. E o tempo de Jesus é paralelo ao tempo do anjo do Senhor Jesus Cristo. Viram o paralelismo? E assim como Deus adotou Jesus, esse foi quem foi adotado. Cristo adotará o seu anjo mensageiro no último dia. Nenhum mensageiro do Senhor Jesus Cristo foi adotado durante as 7 eras da igreja, nem os apóstolos. Mas para o último dia, quem será adotado será o mensageiro que estará guardando as obras de Cristo até o fim, através do qual Cristo se manifestará e realizará as obras correspondentes a este tempo final. E quando tiver realizado o recolhimento de todos os seus escolhidos, depois será o tempo para ser adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque então Cristo sairá do trono de intercessão e tomará o título de propriedade, o abrirá no céu, o entregará ao seu anjo, o seu anjo o comerá e então será adotado, será transformado e então Cristo, em toda a sua plenitude, se manifestará através do seu anjo mensageiro. E já nessa etapa, as coisas que aconteceram serão tão grandes que, para poder saber quais são, temos que ir através de toda a Escritura e através dos sonhos e visões e profecias do reverendo William Branham. Porque através dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento e dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, Cristo se refletiu e refletiu o que ele fará através do seu anjo mensageiro no último dia. Muitas pessoas que leem ou escutam o reverendo William Branham falando de sonhos e visões que ele teve ou que outras pessoas tiveram, pensam que essas coisas já se cumpriram no reverendo William Branham. Mas o que aconteceu é que se refletiram no reverendo William Branham. Esse é o homem em quem Cristo mais refletiu o que ele fará neste tempo final. Por isso, muitas pessoas estão esperando que o reverendo William Branham regresse para que faça todas essas coisas que ele viu na visão. Mas será o Espírito Santo que esteve nele regressando no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para cumprir essas profecias. Ele refletiu no reverendo William Branham e também nos demais anjos mensageiros e nos apóstolos o que ele fará por meio do seu anjo mensageiro no último dia. Vejam, assim como Paulo e Pedro trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. E isso é por meio do ministério de Moisés e Elias, e o ministério de Moisés e Elias estará na terra em carne humana em um homem deste tempo final. Por meio desse homem, o evangelho regressará ao povo hebreu, porque esse homem terá os ministérios de Moisés e Elias para chamar e juntar o povo hebreu, 144 mil hebreus, e serem convertidos a Cristo. E assim, como veio o evangelho aos gentios por meio de Pedro e Paulo, regressará aos hebreus o evangelho do reino irá ao povo hebreu por meio de Moisés e Elias. No ministério de Moisés e Elias, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério das duas oliveiras, esse é o mistério dos que levarão o evangelho aos hebreus. Por isso, muitas pessoas trataram de converter o povo hebreu a Cristo e não puderam. Por quê? Porque isso está reservado para o ministério das duas oliveiras de Moisés e Elias, ministérios que estarão sendo operados por Jesus Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro. E agora, podemos ver o paralelo que há entre Cristo e seu anjo. Há um paralelo, porque o mesmo que o Pai fez com Jesus, Jesus o faz com o vencedor, com o seu anjo. Assim como o Pai senta em seu trono no céu, o seu Filho Jesus, Jesus Cristo senta em seu trono, o trono de Davi, o seu anjo mensageiro, o vencedor do último dia. Por isso, lhe dará o título de propriedade para que o coma e se faça carne nele. E assim, o adotará e o colocará nos negócios dele, de Cristo, para esse reino milenial. O porá sobre quantos dos seus bens? Todos os seus bens.
Portanto, terá a ver com os gentios e com os hebreus. Todos os bens que estarão sendo ministrados na terra no reino milenial estarão sendo ministrados pelo servo fiel e prudente, ao qual Cristo usará como seu administrador, como seu primeiro-ministro, como seu vice-rei. Viram simples que é tudo? Vem o paralelo ou paralelismo que há entre Cristo e seu anjo, porque o mesmo que o Pai faz com Jesus, seu Filho, o faz Jesus com seu Filho, seu anjo mensageiro do último dia. E assim se estenderá a bênção para todos os escolhidos de Deus do nosso tempo e das eras passadas. E para todos os filhos de Deus de todos os tempos. E para todos os santos do Antigo Testamento que estarão no reino milenial também. E para todo ser humano que viverá no reino milenial. Vimos o paralelismo ou paralelo de Cristo e seu anjo. Assim foi que começamos, Miguel, com o paralelo ou paralelismo de Cristo e seu anjo? E o paralelo ou paralelismo do que Deus faz com seu Filho, Jesus, e o que Cristo faz com seu Filho, seu anjo mensageiro. Isso é o paralelismo de Cristo e seu anjo. Agora, podemos ver que há grandes mistérios escondidos aí na obra que Cristo faz neste tempo final. É tão grande que quando o mistério do sétimo selo foi aberto no céu, causou silêncio como por meia hora. Antes dos selos serem abertos, se cumprem os selos de etapa em etapa, de era em era, vão se cumprindo, porque correm com as diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, os selos, quarto, e parte do quinto selo, e o sexto selo e o sétimo selo correm paralelo com a era da pedra angular. Por isso é que o reverendo William Branham, na página 246 do livro do selo, diz que as pragas ou as taças são derramadas quando? No sétimo selo, sob o sétimo selo. Agora, cada um dos selos, quanto ao cumprimento de cada selo, se abre e se cumpre no tempo que lhe corresponde através das diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, até se abrindo quanto ao seu cumprimento, ainda fica selado, fechado, até que Cristo revela o que foi, o que aconteceu sob cada um desses selos. Por isso, através do reverendo William Branham, Deus abriu o mistério do que aconteceu nesses selos que já se cumpriram durante as 7 etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando correspondeu a abrir o sétimo selo, disse: este selo ainda não está aberto. Este selo está ainda selado, e são os 7 trovões que revelam o mistério deste sétimo selo. Por quê? Porque a história do sétimo selo ainda não estava cumprida. O sétimo selo tem que fazer sua história. Cristo tem que fazer sua história sob o sétimo selo, na obra que lhe corresponde realizar sob o sétimo selo, e depois se revelará o que foi o que Cristo realizou sob o sétimo selo. Por isso diz na página 472 do reverendo William Branham, no livro dos selos, quando este selo começar, o selo do tempo do fim, o sétimo selo será um mistério, um segredo por completo, quando começar. Mas quando já chega ao seu final, é quando chega ao final do seu ministério, o sétimo selo, e então já
será aberto esse mistério para o público em geral. Mas os escolhidos de Deus irão tendo o conhecimento, a revelação divina do mistério desse sétimo selo, do mistério de Cristo, manifestado em sua igreja na era da pedra angular, onde Cristo estará fazendo história, o anjo do pacto, o sétimo selo no meio da sua igreja. Este mistério é para ser conhecido pelos escolhidos de Deus neste tempo final. O resto da humanidade não tem necessidade de conhecer este mistério até que tudo esteja cumprido, e até quando tudo estiver cumprido também não crerão no cumprimento desse sétimo selo. O sétimo selo tem o anjo que era diferente dos demais, dos que apareceram ao reverendo William Branham. Com a manifestação desse anjo que era diferente dos demais, estará se cumprindo o sétimo selo e estará fazendo história o sétimo selo. E, à medida que vai fazendo história, os escolhidos de Deus que terão a revelação do mistério do sétimo selo estarão vendo a história que estará fazendo o sétimo selo na obra de Jesus Cristo do último dia, na era da pedra angular. Ou seja, que toda a obra que Cristo faz na era da pedra angular é a história do sétimo selo, é obra do sétimo selo, é obra do anjo que era diferente dos demais, o qual estará operando, atuando no último dia. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo é o instrumento de Cristo em Espírito Santo para Cristo atuar neste tempo final. Vem que há um mistério muito grande no anjo do Senhor Jesus Cristo, como houve um mistério grande em Jesus. É porque Jesus foi um instrumento de Deus, do Pai, para a obra que tinha que realizar nesse tempo. E o anjo de Jesus Cristo é o instrumento de Cristo para o tempo final, para a obra que Cristo estará fazendo no último dia na era da pedra angular. Por isso João quis adorá-lo, e o anjo disse que não fizesse, que adorasse a Deus, porque o anjo não é Jesus Cristo, somente é um instrumento de Cristo para a obra que Cristo prometeu realizar neste tempo final sob o mistério do sétimo selo, e também sob o mistério do sexto selo, porque sob o mistério do sétimo selo entra o mistério do sexto selo. Agora, por isso é que diz o reverendo William Branham na página 128 e 129 e 130 do livro de citações, que a sétima trombeta como sétimo selo é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. E a sétima trombeta é Moisés e Elias. E o sétimo selo é Cristo em sua vinda. Ou seja, que a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. E soará a sétima trombeta, a trombeta final, a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados. E diz, sob a sétima trombeta para Israel, é o mesmo que o sétimo selo para a igreja. É a vinda do Senhor. Esse é o mistério para ser revelado à igreja de Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. É o mesmo mistério sob o sétimo selo e sob a sétima trombeta. Por isso é que primeiro é com sua igreja a obra de Cristo e depois com o povo hebreu. Agora, isto ainda é um mistério grande que está sendo revelado à medida que Deus vai atuando sob esse mistério do sétimo selo. Mas não está aberto totalmente no livro da redenção ou no livro dos sete selos. Não está aberto esse sétimo selo, porque esses selos são abertos quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu. Mas esses selos vão sendo cumpridos à medida que a igreja vai passando por suas diferentes etapas ou eras. E no final é que Cristo toma o título, o abre e o entrega ao seu anjo para que o coma, para assim se realizar todo o programa de reclamação e
Cristo ressuscitar os mortos crentes nele e nos transformar nós os que vivemos. O paralelo ou paralelismo de Cristo e seu anjo. Vimos assim, rapidamente, como diríamos, mas eu creio que com o que escutamos, temos um quadro bastante claro do mistério tão grande que há nesse paralelismo entre Cristo e seu anjo e a bênção tão grande que há para a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E, sobretudo, para nós os que vivemos neste tempo. Para assim obtermos a fé e a revelação, para sermos transformados e raptados neste tempo final. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, ministros, companheiros, no ministério, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e os use grandemente em sua obra, no ministério, em sua congregação e em sua comunidade e em seu país completo. E Deus acrescente às suas congregações os que faltam por serem acrescentados neste tempo final, no corpo místico de Cristo aqui no Equador, e também acrescente às congregações de todos os demais ministros do corpo místico de Cristo na era da pedra angular, os que faltam por serem acrescentados ao corpo místico de Cristo, e também abra mais grupos, mais congregações para chamar e juntar escolhidos neste tempo final. E em breve nos transforme e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Bom, não tínhamos nem tema nem mensagem, mas tivemos uma conversa onde vimos este mistério que há entre Cristo e seu anjo. É este mistério deste paralelo ou paralelismo entre Cristo e seu anjo, onde vemos que, na mesma forma que atuou o Pai com seu Filho Jesus, atua Jesus com seu anjo, que é um dos seus filhos nascidos no corpo místico de crentes, que é o corpo místico da sua igreja. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e será até o mês de quê? Abril, Miguel, por aí? Em que estaremos novamente com vocês. Abril o quê? 2? Em 2 de abril estaremos em Quito. E onde mais, Miguel? Guayaquil. Em Guayaquil vai ser somente... Vamos viajar somente. A Guayaquil vai haver uma concentração ali de pastores e tudo. Vão ser 3 dias, nada mais. E de Guayaquil vamos onde? Para onde? A Bogotá, porque é que são 3 dias nada mais. É para aproveitar em um só local. Aproveitamos em um só local. Pois então, mesmo que seja longe daqui e lá, e de Ibarra para lá, mais longe de Porto Rico, não é, Miguel? E da Venezuela também? Assim que os de mais longe, pois chegamos para estar com vocês aqui nessa ocasião, e estaremos com vocês também lá em Guayaquil. Sempre vamos estar nos vendo, porque até quando já formos adotados, então é que vamos nos ver mais frequentemente. Talvez nos vejamos todos os dias. Porque não teremos limitações. Assim que será mais fácil quando já estivermos transformados. Bom, vamos deixar novamente nosso amigo e irmão, o reverendo e missionário Miguel Bermudes Marim, para finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.